Por que a Zara se posicionou falando que eles não compactuam com a atitude da funcionária? Porque a atitude da funcionária provavelmente reflete a cultura organizacional. Nós não sabemos, né? Não podemos afirmar com toda certeza, mas a impressão que temos, o que vem à mente é que é algo que é perpetuado dentro da Zara, uma vez que temos escutado vários áudios que estão sendo divulgados falando que eles têm um código para poder falar quando eles entram pessoas que eles consideram suspeitas. Então, até ser averiguado, tudo indica que é sim uma conduta recorrente nas unidades da Zara. Então, isso diz muito da empresa, né? De uma empresa. Então, gente, segundo um antropólogo, Taylor, ele vai afirmar o seguinte, que cultura é totalidade complexa, que inclui conhecimentos, crenças, arte, lei, moral, costumes e qualquer outra capacidade e hábitos que são adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Alguns autores, eles falam que nós somos os únicos animais que temos cultura. Por quê? Porque nós somos capazes de transformar o meio ambiente. Então, nós somos os únicos que não atingimos uma velocidade X quando corremos, mas podemos produzir, por meio da tecnologia, algo que nos proporciona atingir uma velocidade do puma, ou talvez até maior. Não temos asas, mas podemos voar. Então, tudo que envolve a sociedade, igrejas, vilas, e aí o surgimento da sociedade, isso é cultural. A própria lei faz parte de determinada cultura. Então, para que fique ainda mais claro, eu posso afirmar que todo grupo é uma cultura, mas que todo grupo também tem cultura. E que não existe grupo sem cultura. E que essa cultura, independente de qual seja, se é uma cultura rural ou uma cultura urbana, inclui conhecimentos. Porque às vezes as pessoas tendem a acreditar que uma pessoa que não tem essa educação formal, que ela não tem cultura. Durante muito tempo acreditou-se nessa falácia. E hoje nós sabemos que isso é uma bobagem. Mesmo aquela pessoa que nunca entrou, que nunca estudou, nunca entrou no ambiente formal de educação, ela tem cultura, a sua cultura. E essa cultura, ela inclui crenças, arte, lei, a nossa moral, os nossos costumes. Então, se eu penso na questão da moral, de que maneira que essa moral ela é determinada? Como que surge essa moral? Cada sociedade tem uma moral vigente, cada época tem uma moral vigente. Se eu penso na moral da década de 70, não é a mesma do século 21. Se eu penso a moral da Grécia Antiga, não é a mesma moral que nós temos hoje, século 21. Principalmente com a questão da globalização, né, da tecnologia que faz parte tão ativamente aí das nossas vidas, como eu disse na unidade anterior, a questão das redes sociais. Posso pensar também, né, como exemplo, a importância das diversas influências presentes na construção da cultura organizacional. Podemos citar a história, como o caderno didático da disciplina mostra, a história do Olodum. Mas aí eu trouxe na nossa imagem pessoas jogando capoeira, que é a imagem que demonstra de maneira tão clara a nossa cultura, a cultura brasileira. Mas eu poderia pensar assim, não, mas é a cultura do Nordeste, mas é uma cultura que diz que é Brasil.
E se eu pensar em cultura, eu tenho sim cultura do Nordeste, cultura do Sul, cultura da região sul do país, do Sudeste. Cada região com as suas particularidades, mas também é cultura. O que vai me dizer quais são os componentes da cultura organizacional? Os componentes da cultura organizacional são os artefatos. Então, a arquitetura de um determinado lugar, os veículos, as roupas, os produtos que as pessoas usam. Se eu assisto uma novela de época, eu consigo perceber a cultura daquela determinada época. Como? Por meio da arquitetura. Como é esse projeto arquitetônico daquela época? Quais os veículos? A carruagem ou não? Quais são as roupas? A tecnologia. Às vezes nós pensamos que tecnologia, nós entendemos tecnologia, computador. Não, tudo que possibilita, que nos auxilia é tecnologia. Então, por exemplo, a tecnologia eu posso entender como um repertório de conhecimentos que são utilizados por pessoas e organizações para resolver problemas. Então, quando eu penso na roda, no surgimento da roda, é uma tecnologia que veio nos auxiliar, e favorece esse desenvolvimento aí. Os símbolos. Quais são os símbolos que dizem algo sobre uma determinada cultura? Então, os símbolos, eles compreendem comportamentos também e objetos que carregam e vão transmitir essas mensagens e significados dentro de uma cultura. Os valores são as nossas crenças, preconceitos, ideologias e todos os tipos de atitudes e de julgamentos que são compartilhados pelos membros ou integrantes de uma organização, como eu disse anteriormente, a questão da Zara. Se eu penso ainda num exemplo de uma organização, de uma instituição, vamos usar o mesmo exemplo do caderno didático, que nos mostra a questão do Exército Brasileiro como componentes para a gente poder observar os componentes de uma cultura organizacional. Os artefatos são os muros altos, limpeza, guarda, os veículos de combate, a farda, a inspeção da aparência, a questão do armamento, a tecnologia são as tomadas de decisões que são baseadas em normas, regulamentos, os símbolos, que são as insígnias que nos mostram as patentes dos oficiais, são os distintivos, que são utilizados na farda, os valores. Quais são os valores do Exército? Mesmo que eu não saiba de maneira clara, que eu não tenha em mente de maneira clara, mas eu vejo uma pessoa fardada, me vem à mente algo, Mas quais são as funções? Eu falei dos componentes, mas quais são as funções da cultura organizacional? Nós podemos elencar algumas funções. Por exemplo, a maneira como as pessoas devem interagir entre si e o mundo externo é uma função. A padronização e a redução das incertezas também é função da cultura. A regulamentação das relações entre os membros dessa organização. Ela que vai me dizer como eu devo tratar fulano, ciclano ou beltrano. Lembram lá da questão da hierarquia? Então, é essa regulamentação das relações. E a regulamentação das relações com outros grupos e com o ambiente de forma geral. Então, a cultura também diz como eu devo tratar o meu cliente interno, mas o meu cliente externo também. Ela me diz isso. A organização, ela tem uma personalidade ou não? E se ela tem, de que maneira que eu vou distinguir essa identidade das demais? De que maneira que eu vou conseguir diferenciar essa identidade das outras organizações?
e como são formadas essas personalidades. Ainda pensando a questão da personalidade, eu posso entender que essa personalidade, a identidade está muito atrelada à personalidade. Uma personalidade para correr risco, uma personalidade que esteja atenta aos detalhes, ou uma personalidade que é muito mais orientada para os resultados, ou para as equipes, personalidades agressivas ou personalidades instáveis, ou uma outra personalidade que esteja muito mais atenta aos detalhes ou às pessoas. Mas apesar disso, nós também temos algumas disfunções nas organizações. Existe uma disfunção da cultura organizacional. E o que seria, né, ou quais seriam essas disfunções? É tudo aquilo que foge do que é funcional. Então, por exemplo, um desvio do comportamento coletivo, a própria resistência às mudanças, as pessoas que são resistentes às mudanças que são naturais e devem ocorrer dentro das organizações, uso excessivo de jargão. Mas existe também as características da nossa cultura brasileira, da cultura organizacional brasileira. Vamos pensar na nossa região. Se eu penso Novo Nordisk, né, que é a fusão de uma empresa europeia que veio para o Brasil. O que nós temos de nossa cultura hoje na Novo Nordisk e o que nós temos da cultura europeia? Hoje nós sabemos que a cultura, né, deles, hoje eles têm uma cultura muito forte, né, dessa junção lá da Novo Nordisk com a Biobras. Hoje nós sabemos que a cultura deles é muito mais pautada por essa cultura que veio da Europa e a forma das coisas acontecerem lá, a maneira como eles se organizam. Por exemplo, eu gosto sempre de citar esse exemplo da questão da reunião. As reuniões, elas são muito pontuais e muito rápidas, né? Então, eu tenho uma pauta da reunião, ela acontece 2, 3 minutos e cada um volta para os seus setores. E funcionam, as coisas funcionam, eles não perdem tempo com reuniões extensas. Mas se nós formos pensar na nossa cultura brasileira, nós temos alguns fatores também que emperram muitos processos. Por exemplo, a diversidade do povo brasileiro, a dificuldade que nós temos de constituir e consolidar instituições, a base emocional e afetiva nos relacionamentos dentro das organizações. Muitas vezes as pessoas trazem essa base afetiva para o ambiente de trabalho, né? Pensam que são muito mais amigos do que colegas, né? E isso atrapalha e compromete o desenvolvimento, o desenrolar desse trabalho. Então nós temos consequências negativas em função disso, que é a passividade, a aceitação de autoritarismo. Quem nunca ouviu falar, ou nunca escutou, ou quem sabe até vivenciou um líder ou um chefe pedindo para o funcionário fazer algo que é pessoal, pagar uma conta, buscar um filho, levar um carro no mecânico. Isso por causa dessas disfunções, desse desvio de comportamento coletivo que ocorrem dentro das organizações. O próprio paternalismo que ocorre dentro das empresas, a troca de favores, a dependência moral com o outro, né? É como se eu trouxesse, por exemplo, na perspectiva do Roberto da Mata, é como se eu trouxesse a minha casa, né, que é o privado, para o público, que é a empresa. Então, é como se eu associasse, seria, fazendo uma analogia, meu chefe, meu pai, né, ou a figura que sustenta, que é a base daquela família. Por quê? Sem o meu chefe, eu não teria comida, né? Então, para quem tiver interesse,
vale a pena essa leitura aí do Roberto da Mata. E assim nós temos o famoso jeitinho brasileiro também dentro das organizações. A Betânia Tanuri também, que é uma autora que eu gosto muito, disponibilizei para vocês um texto dela. Ela fala muito dessa cultura organizacional brasileira, a questão do autoritarismo, da passividade, a questão desse jeitinho brasileiro dentro das organizações, dessa troca de favores, desse favoritismo, e é muito interessante essa leitura. Então, nós chegamos ao fim dessa unidade, chegamos ao fim da nossa disciplina, mas é importante que vocês, como futuros administradores públicos, não se esqueçam e tenham em mente que é muito importante que vocês conheçam a sociedade na qual vocês estão inseridos, fiquem atentos às mudanças, porque essas mudanças elas refletem de maneira significativa dentro das organizações. Se vocês não estiverem atentos, consequentemente estarão fadados ao insucesso. Até mais!